Quais as diferenças entre tarô e astrologia? Você sabe quando surgiu o primeiro tarô? Qual a relação entre espiritualidade e a energia do dinheiro? Estas e outras perguntas serão respondidas por Ney Knife, nome espiritual de Claudinei Santos, que significa aquele que vence pela verdade e pureza. O Ney é escritor, tarólogo, astrólogo e terapeuta. Há mais de 40 anos tem se dedicado ao esoterismo e 30 como profissional do tarô e terapia. Se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Lembre-se de curtir o nosso canal e compartilhe o link deste vídeo com os amigos. Que as melhores energias cheguem até você. Discernimento, paz, luz e amor. Acredito que a grande busca do ser humano pelo oráculo não é recente. As pessoas falam, isso é modismo. Modismo que dura 5.000 anos. Que modismo ótimo. Queria todas as pessoas que lidam com moda também que uma moda durasse 5.000 anos. Isso faz parte da natureza humana, buscar explicações, buscar entendimento do seu destino ou das coisas que ocorrem à sua volta, das mazelas, das felicidades, de tudo aquilo que se possa ter. A busca do oráculo é muito pessoal. Existem momentos da vida que nós não queremos saber nada e existem momentos que nós buscamos desesperadamente por uma resposta, e em outros apenas por aconselhamentos. Então não vejo algo especial pela busca, e sim como algo já nato dentro do ser humano, nessa busca espiritual de reconhecer algo maior ou superior a ele, que também poderia orientá-lo nesses nossos caminhos terrenos. Esta é uma pergunta até muito interessante, porque embora diga-se que o tarô surgiu nos primórdios da civilização egípcia, Atlântida, há muitas teorias sobre isso. Mas, de fato, nós não encontramos nenhuma carta, nenhum simbolismo, nada que conecte ao tarô como nós o conhecemos a partir do século XIV, século XV. Nós temos registros que os primeiros tarôs surgiram por volta de 1390 a 1450 no norte da Itália. Isso é a parte histórica do tarô. Não só nós temos o tarô mais antigo preservado, é o tarô de Visconti Sforza. Você encontra ele hoje em museus, aqui é uma reprodução fiel ao baralho, e você encontra ele em vários museus do mundo para você apreciar a belíssima arte que ele é todo pintado a ouro, porque isso é um detalhe interessante. Os primeiros tarôs, eles eram pintados à mão. Não existia a imprensa, como nós conhecemos hoje, que você pode publicar tarô a qualquer momento, a qualquer hora. Então era muito mais difícil, pertencia a grandes famílias, porque era um trabalho muito caro. Os primeiros tarôs que se tem notícias surgiram de modo lúdico. E com o passar do tempo foram observando que seria possível também utilizar o tarô de forma mística ou de uma forma oracular. Os primeiros que nós temos notícias, realmente eles não fazem parte da cultura egípcia ou de uma cultura mais antiga por causa do simbolismo. Se simbolismo é tradição, por que os primeiros tarôs não continham o simbolismo dessas civilizações e só continham simbolismos da Europa medieval? Então é uma questão que nós temos que pensar. Também conectam às vezes muito o tarô com a civilização cigana, que foram os ciganos que levaram para a Europa. Um detalhe interessante, quando os ciganos chegaram à Europa, por volta de 1417, o tarô já existia. O tarô já estava há mais de 50 anos em solo europeu. Eles vieram da Índia e não do Egito, como se pensava à época. Os ciganos, com o contato com as cartas, passaram ao longo do tempo, sim, a utilizar as cartas também como veículo oracular, além da leitura de mãos, que era o tradicional na Índia, como ainda o é.
Então, os ciganos também são associados ao tarô, e isso de um modo histórico que não é muito verdadeiro. Então nós sempre temos que pensar o seguinte: o tarô surgiu no norte da Itália, não sabemos como, onde ou quem desenvolveu ou idealizou ou propagou as cartas. Elas surgiram completas, os 78 arcanos, os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Ali, por ser desenvolvido à mão, por ter que ser pintado à mão, por ter que ser manufaturado carta a carta, dependendo do jogo ou da utilidade, eles criavam apenas o necessário. Então por isso que você encontra baralhos com 32 cartas, baralhos com 48 cartas, baralhos com 56 cartas, porque dependia muito do uso, porque era muito custoso. Hoje em dia não. Hoje com a imprensa, com a facilidade de papel, impressão, então as pessoas produzem as 78 cartas e você utiliza elas do modo que você utilizar. Então isso é o que nós temos historicamente. Tá aí uma pergunta interessante. Estudo astrologia desde a década de 1970. Não conhecia o tarô. O tarô é uma arte muito recente no Brasil. A primeira obra de tarô que nós temos notícias, que se publicou no Brasil, é o Tarô Adivinhatório, por volta de 1945, pela editora Pensamento. É o que nós temos, talvez, de mais antigo no Brasil. Mas essa única obra ficou sendo publicada por mais de 30 anos sozinha. Então, poucas pessoas davam interesse a essa arte. A astrologia era muito mais desenvolvida. Então eu estudava astrologia, como muitos esotéricos à época estudavam. Em 1978 surgiu então a primeira revista, a revista Planeta, falando sobre o tarô, mas o tarô de Marsella, sobre um outro tipo de tarô, que não era aquele que nós tínhamos conhecimento. Trazendo então um conhecimento totalmente voltado à leitura e à interpretação do tarô, que nós não tínhamos aqui nenhuma literatura a respeito. Então a revista nos possibilitou conhecer uma arte de um modo diferente. Eu me lembro que eles também, com a revista, vinha um baralho gratuito, que foi inclusive reeditado até 1982. Então nesse período de 78 a 82, foi quando o baralho, o tarô de Marsella, começou a entrar no Brasil de forma popular. Não que algumas pessoas já não conhecessem, claro que quem gostava de esoterismo poderia já conhecer o tarô, mas eu estou falando de modo popular, de modo que todo mundo tenha acesso, de modo que todo mundo saiba do que se trata. Tive contato também. E quando eu comecei a ler sobre o tarô na revista Planeta, e quando eu passei a pegar as cartas, a manusear, ia fazer lá os testes, enfim, como que era o oráculo, como é que funcionava, aquilo para mim foi de uma facilidade tão grande, para mim, que sei que não é para outras pessoas também, porque cada um tem um dom. Eu achei aquilo muito mais rápido, às vezes, responder algo para a pessoa do que usar a astrologia. E detalhe, à época, na astrologia não tinha computador. Você tinha que calcular na mão um mapa astral que demorava 2 horas. Você calcular o mapa, os trânsitos, todos os graus, os aspectos, eram 2 horas mapeando. E o tarô embaralhava, escolhia em segundos. Então a resposta para mim era muito mais rápida para saber de uma situação, de um plano, de uma área. Então eu passei a estudar o tarô, me encantei pelo tarô. E deixei um pouco da astrologia de lado devido aos cálculos. Fazia, às vezes, para um cliente ou outro, quando necessário. E durante a década de 80, então, tive contato com outros tarólogos que começaram também a estudar o tarô. Começaram a ser publicados mais livros de tarôs durante a década de 90, foram 5 livros durante a década de 90. Hoje nós temos 100 livros em catálogo, então tivemos um avanço muito grande. Olha, era um livro, foi 5 livros na década de 1980, 10 livros na década de 1990 e hoje nós temos 100 livros. Então nós temos realmente hoje muitas pessoas estudando e querendo usar o tarô. E por causa dessa facilidade eu passei a transferir o tarô, a astrologia para o tarô. E somente na década de 1990, quando surgiu o computador, os programinhas de cálculos rápidos de mapa astral, mapa natal e progressão, foi que então eu voltei para a astrologia. Então hoje eu trabalho tanto com a astrologia quanto com o tarô, mas o tarô é o meu carro-chefe, o tarô é minha paixão. A grande diferença entre tarô e astrologia, isso muitas pessoas acham que é a mesma coisa, eu vou a um tarólogo, ele vai me responder tudo, eu vou a um astrólogo, ele vai me responder tudo,
Eu vou a um numerólogo, eu vou a um quiromante, a um quirólogo, eles vão me falar tudo? Não. Cada oráculo, ele analisa e observa uma parte do todo. Cada oráculo, eles se complementam. Cada um contribui ao outro. Mas uns têm uma linha específica de leitura diferente de outros, como a astrologia e o tarô. A astrologia, ela analisa o ser da pessoa, a essência da alma dela. O que está realmente sendo desenvolvido ou o que ela tem que aprender no seu processo de vida. A pessoa pode ser uma pessoa calma, nascer calma. A pessoa pode nascer uma pessoa ansiosa, ela é nervosa por natureza. Então, existem as questões do ser. Já o tarô analisa o estar, o momento, como ela está vivenciando alguma situação. Então, já são as emoções voláteis, já são os planejamentos voláteis. Eu posso ser calmo e estar nervoso. Eu posso ser uma pessoa nervosa, ansiosa e estar calmo. Então, esta é a grande diferença. Enquanto na astrologia, eu não poderia dizer, por exemplo, se a pessoa vai se casar com o João, vai se casar com a Maria, porque a astrologia pode analisar a tendência do ano de possibilidade de casamento, ou a tendência de vida da pessoa de conseguir um relacionamento. Agora, a pessoa pode estar tão aborrecida num relacionamento antigo, que ela simplesmente, às vezes, mesmo que a astrologia diga a ela que ela está num momento fantástico de conhecer alguém com trígonos maravilhosos, sextis fantásticos, que ela está tão aborrecida que ela não consegue olhar para outra pessoa. Então, o ser dela é uma coisa. Já o tarô analisa o estar. No tarô, sim, eu poderia dizer se é possível você casar com João ou Maria, se é possível você ter tal emprego, tal contrato, porque ele é objetivo dentro de uma situação. Mas o tarô já não poderia dizer quando eu vou casar, sem você ter nada planejado. Quando eu vou ser feliz sem ter nada planejado. Porque o tarô trata-se de planejamentos, trata-se da rotina, do dia a dia, do estar. Como eu estou? Às vezes é comum quem trabalha com o tarô e astrologia observar o seguinte: olhar o mapa natal da pessoa, olhar os trânsitos e observar que ela está num ano maravilhoso de trânsito, aberturas fantásticas. Ela tem toda uma abertura de vida profissional, por exemplo. Mas o tarô, ele analisa como a pessoa se encontra. Ela pode estar tão aborrecida e tão insatisfeita com a vida profissional dela que ela não consegue atingir esse ideal que o destino está dando a ela. Às vezes também na questão afetiva, a astrologia dizendo que ela está num momento fantástico da vida dela, porém ela está tão aborrecida de uma relação antiga que ela não consegue se abrir ao amor. Então a questão é, a astrologia analisa o ser, a tendência de vida, e o tarô analisa o estar. O que eu estou fazendo da minha vida? O que há de abertura hoje? Quando eu falo hoje, não é só o dia de hoje, mas talvez esse mês, talvez esse ano, porque nós somos o resumo de meses. Ninguém muda a vida da noite para o dia. Isso que o tarô vai analisar. Qual o movimento? Da onde vem e para onde vai a situação que você está idealizando, planejando. Então essa seria a grande diferença entre os oráculos, inclusive. Eu posso incluir no oráculo do ser a leitura de mãos, a quirologia e a numerologia também. Posso incluir nos oráculos do estar, analisando essa rotina diária, o tarô, a cartomancia em geral, runas, os búzios, o I Ching. Então são áreas distintas, esses dois tipos de oráculos que nós podemos. Se eu quero analisar uma orientação maior, talvez de crise existencial, talvez de entender melhor o meu ser, seria melhor os oráculos do ser. Mas se eu quero coisas objetivas, pautadas, coisas bem pontuais, é melhor o oráculo do estar. Ah, essa é boa. As minhas obras, elas contribuíram muito para o avanço do estudo do tarô no Brasil. Ela é reconhecida como um divisor de águas. Todo mundo que leu minhas obras, estudou e que tem contato com elas, fala a mesma coisa. Recebo muitos e-mails, muitas cartas. As pessoas, quando me encontram, às vezes em feiras esotéricas, param para dizer a seguinte frase, e é unânime. Ney, depois que eu li essas obras, eu vim a entender todos os outros livros de tarôs que eu não entendia. Inclusive, até tinha deixado de estudar tarô,
mas por ler algumas coisas no seu livro, me estimulou a estudar novamente o tarô e a compreender os outros autores. Qual é a diferença das minhas obras, então? É que ela está organizando o modo de pensar, ela sistematizou, ela organizou a estrutura, o pensamento de como se deve ler, de como se deve desenvolver, fala da história, fala de filosofia, fala da estrutura, fala de cada carta. Então, todas as minhas obras, elas têm sim esse peso muito grande nos estudantes de tarô do Brasil, porque ela deu bases para argumentar, discutir, analisar, criar. Então, existe sim essa demanda muito forte. E o que é mais engraçado é que muitos alunos de professores, alunos de alunos que viraram professores, acabam tendo uma influência da minha obra, às vezes mesmo sem nunca ter lido. Por exemplo, divisão dos 4 planos foi criado nas minhas obras, falar sobre os atributos das cartas foi desenvolvido nas minhas obras, falar sobre como devemos analisar o plano material, mental, sentimental e espiritual está nas minhas obras. Eu ensinei como fazer isso. Não que não existisse nas outras obras. Existe sim, mas eles não argumentavam como ler isso ou de que modo fazer a leitura correta. Então, a minha obra está cheia de dicas, cheia de instruções, muito pautada na pedagogia, todos os meus livros, para que a pessoa possa entender e realmente desenvolver a leitura. A grande obra e o grande divisor de água é a trilogia do tarô. O primeiro livro, que se chamava à época Tarô, Ocultismo e Modernidade, hoje se chama Tarô, Ocultismo e Simbologia. Não. Hoje se chama Tarô, Simbologia e Ocultismo. Essa foi a grande divisor, porque ele falava da estrutura, da divisão dos baralhos, porque as pessoas pensam que todo tarô é igual, da situação estrutural, filosófica e histórica. Então nós temos, dentro desse livro, por ele ser o divisor de águas, ele fez com que as pessoas compreendessem o tarô e vissem ele sobre um olhar mais estrutural, um olhar mais que a pessoa pudesse realmente saber como desenvolver a leitura das cartas do tarô. Olha, muitos alunos. Aí eu tenho os presenciais, porque eu dou aula profissionalmente, eu dou aula desde 1988. Então, presencialmente, muitos alunos ficam comigo às vezes 1 ano de curso, às vezes 2 anos de curso, dependendo do grau que eles querem se aprofundar, porque tem os arcanos maiores, os arcanos menores, depois tem cursos temáticos, ele tem toda a estrutura comigo. E presencialmente já está na volta, assim, em torno de 3.000 alunos presenciais, levando-se em conta que cada um ficou em média comigo 1 ano. Agora, online eu tive muito mais, porque eu fui o primeiro a dar curso de tarô online em 1998. Era uma espécie de... a gente escrevia, tinha imagens, tinha sons, tinham pequenas conversas gravadas, não tinha vídeo como é hoje. Ali eu tive online mais de 15.000 alunos. Porque era uma coisa assim, era novidade, ninguém estava dando curso online, todo mundo queria saber. E a partir dessa experiência, desse curso online, que foi em 98, 99, surgiu a ideia de transportar esse curso para um livro, que surgiu então o curso completo de tarô, em 25 lições, que era o que eu dava no âmbito da internet no final da década de 1990. Então, como eu tive muito sucesso ali, das pessoas aprenderem o tarô, reconhecerem uma arte espiritual, que é possível aprender à distância, que para mim também a época foi uma experiência fantástica, porque eu pensava, será que é possível aprender à distância? Eu fui autodidata, mas tive professores, tive palestras, tive coisas que me instruíram e me tiraram algumas dúvidas, mas essencialmente eu fui autodidata. Agora, essas pessoas que estavam na internet são unicamente autodidatas. Não tinha como eu falar com elas, a não ser por e-mail. Talvez por e-mail eu tenha orientado algumas coisas. Então, a partir dessa experiência, com todos esses alunos, surgiu então o livro Curso Completo de Tarô. Então, no total, hoje, eu diria que comigo, assim, diretamente, já foram nesses praticamente 30 anos de profissão, mais de 20.000 pessoas, sejam presencial ou online. E um dos aspectos interessante também dessa estrutura de aula é que o curso completo de tarô
é um livro, porém é um livro de formação, onde há avaliações, onde a pessoa aprende, acompanha um baralho com ele. As cartas são muito bonitas, muito coloridas, então você tem realmente não desse tamanho aqui, isso aqui é meu baralho de aula, ok? Ele acompanha um baralho, então a pessoa também tem a condição de entender, né? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, ela acompanha, isso aqui é o tamanho original das cartas, né? E esse aqui seria as cartas de aula quando dá aula presencial, né? Então a pessoa ela tem condições de aprender, então ela tem o livro e tem o baralho. Então, quando eu percebi que era possível a pessoa instruir e aprender, me estimulou muito mais a escrever sobre o tarô, muito mais a instruir sobre o tarô. Essa obra, o Curso Completo de Tarô, ela é uma das obras mais vendidas de tarô no Brasil. Já está vendida a mais de 200 mil exemplares. Então, tem muita gente estudando tarô, muita gente sabendo tarô, muita gente atendendo a parte oracular e espiritual com o tarô. E isso me deixa muito grato, de saber que de algum modo eu contribuí para que essas pessoas entendessem o tarô. Não ficassem somente com o meu tarô, mas sim entendessem tudo que se escreve sobre o tarô, todos os tipos de tarôs, porque é isso que minhas obras objetivam. Como ensinar a ler o tarô e a classificar todos os tarôs. Olha, atualmente eu criei uma escola online. Como eu disse anteriormente, tinha feito a escola online na década de 1990 e suspendi para fazer o livro. E nos últimos anos me deu muita vontade de retornar ao ensino online devido às novas tecnologias. As pessoas hoje têm um celular na mão, elas podem pelo celular aprender, coisa que isso era inimaginável há 3, 4 anos atrás, não é nenhuma coisa muito longe, né? Hoje a tecnologia dos tablets também, então existe hoje possibilidades de ensinar de um modo mais direto, fazendo vídeos ou até ao vivo, coisa que não existia. Então eu retomei o projeto para ensinar online. Estou desenvolvendo também uma escola online chamada Academia de Autoconhecimento Ney Naif. É uma escola de tarô, onde ela já foi aberta agora esse ano, em 2017. Estamos estruturando ela, há alguns cursos já disponíveis, há cursos que são gravados, onde as pessoas assistem a hora que ela quiser, onde ela quiser. Existem exercícios que elas fazem e me enviam, que eu corrijo. Existem as avaliações também, que elas me enviam e são corrigidas. E ao final, sendo aprovada nas avaliações e nos certificados, sendo aprovada nos exercícios e nas avaliações, ela recebe o certificado dela. Hoje, todo o que eu conheço de tarô, eu quero gravar, eu quero deixar registrado. A vida é efêmera, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Eu tenho isso plena consciência, todos nós temos um ritmo de vida, de começo, meio e fim. E eu não quero que o meu conhecimento, eu não quero que o meu saber simplesmente pulverize-se comigo em algum lugar do espaço. Eu quero realmente deixar registrado, não só, já existem meus livros, das minhas ideias estão congeladas no papel, elas já estão ali, presas, de modo que qualquer um possa ler hoje, amanhã ou depois. Mas também estou com essa vontade de falar, explicar, olhar olho no olho, falando exatamente o que é o tarô, para que serve, tendo a condição de mostrar a imagem, explicando, como se estivesse numa sala de aula. Então eu tenho as aulas gravadas e de alguns cursos temos aulas ao vivo, também seguindo a mesma metodologia. Tem exercícios, tem avaliações, para a pessoa então ter o certificado. Então eu acredito que essa também é a tendência do futuro, as plataformas EAD, as plataformas de ensino à distância, existem diversos sistemas hoje, mas esse é o futuro, porque as pessoas estão cada vez mais repletas de compromissos, às vezes elas querem fazer um curso, não tem tempo, ou às vezes nós professores oferecemos um curso numa época em que a pessoa não pode ter, mas ela gostaria muito de fazer. Então esse é um modo também de intermediar toda a nossa estrutura contemporânea de tempo que nós temos. Então é possível ela estudar final de semana, é possível ela estudar no ônibus, ela está no metrô, ela pega
vê a aula dela no metrô, faz o exercício dela no metrô, ou no ônibus, ou no final de semana. Então, essa é a ideia do sistema online. Você pode ler e estudar aonde você desejar. E com a nossa escola, além de ler e estudar a hora que você desejar, você também tem um acompanhamento, tem um suporte, teve dúvidas, escreve, nós respondemos, tem os exercícios, nós avaliamos, corrigimos, indicamos onde está certo, onde está errado. Então você também tem um suporte, você também tem um acompanhamento didático para a leitura e o desenvolvimento das cartas do tarô. Eu sempre resumo numa única palavra e sempre é uma frase que eu coloco em todas as minhas mensagens. Espiritualidade, para mim, é amor. É muito comum, todo mundo, quando eu me despeço de um e-mail, de uma mensagem, eu coloco todo amor para você. Amor para todos, porque isso é espiritualidade. É você amar o próximo. Uma coisa tão simples. Coisa tão simples de você retribuir ao outro a gratidão, falar com as pessoas, perdoar as pessoas. É muito comum as pessoas ficarem guardando sentimentos porque virou a cara, porque não respondeu, porque não curtiu aquela foto no Facebook, porque não respondeu ao telefonema, porque eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp e ela não me retornou. Então você começa a criar, às vezes, um grau de sentimento negativo dentro de você, se esquecendo de transcendência, perdão, entender o próximo. Pode ser que ele não tenha visto a mensagem, pode ser que realmente naquele momento ele estava aborrecido com outra coisa, não quis retornar. Às vezes a vida não é justa mesmo, a vida é uma incógnita. Hoje estamos bem, amanhã as coisas começam a dar mal. Isso é a roda da fortuna na carta do tarô, isso é a torre na carta do tarô. Nem todos os dias são bons, mas também nem todos os dias são maus. Existem coisas que se alternam na vida. E entender essa alternância, ela é fundamental para você ter uma boa espiritualidade. É compreender o outro, é compreender sempre o que se passa à sua volta. E não falar por que comigo, por que só comigo. Porque também isso acontece com as outras pessoas. Nós ficamos muito preocupados com a nossa vida e se esquecemos da vida dos outros. Então, realmente, espiritualidade para mim é amor. Isso quem me ensinou foi o tarô, foi estudando o tarô. Além da vida, do que a vida me ensinou. Porque ao estudar o tarô eu comecei a fazer um paralelo. O tarô, dizem, é autoconhecimento. Sim, é autoconhecimento para quem estuda o tarô. Para quem um consulente, um cliente que vá a uma consulta de tarô, para ele nós damos uma orientação, talvez uma ajuda a ele, mas não autoconhecimento. O autoconhecimento se dá para quem estuda. Por quê? Porque à medida que você vai lendo sobre as cartas, os arcanos, e você vai vivenciando a sua própria vida, uma separação, uma demissão, a falta de perspectivas, você vai associando a sua própria vida às cartas do tarô. E as cartas do tarô também, à medida que elas aparecem, elas também dão uma sequência, ensinam algumas questões. Por exemplo, saiu torre, depois a torre vem sempre uma estrela. Perdeu agora, novos caminhos se abrirão. Então isso a gente vai aprendendo na estrutura do tarô, ao estudar tarô e também olhar para a própria vida. Então a espiritualidade, a mim, ela surgiu não só por eu querer conhecer Deus ou participar de muitas religiões ou fraternidades, porque isso são aspectos teóricos. Então, eu li muito sobre religião, eu estudo muito determinados livros sagrados. Tá, você estuda, você conhece, você tem o conhecimento do livro sagrado, mas você tem o saber do livro sagrado? Você conhece o tarô, mas você tem o saber do tarô? Você conhece as pessoas, mas será que você tem o saber das pessoas? Então, a espiritualidade está no saber, está na síntese que você faz dentro de você, onde você absorve o conhecimento, leva para a sua alma, o seu coração e retorna ao mundo em forma de amor. Espiritualidade é amor. Aí nós vamos tocar em alguns dogmas. Primeiro, a mola do mundo é o dinheiro. Não adianta dizer que não é. O simples fato de você viver, nascer, você já começa pagando uma taxa de certidão de nascimento. O dinheiro é um escambo de serviços e trocas. Existem algumas doutrinas religiosas
que colocam que não se deve cobrar por questões espirituais, não se deve cobrar por dons. Isso é a doutrina de uma religião. E não é necessariamente que todas as religiões ou todos os segmentos espirituais sigam esse propósito. E aí vale uma questão. As pessoas colocam, isso é um dom, você vai fazer de graça? Tá, mas como de graça? Porque dizem que como isso é uma coisa que você ganhou, peraí, eu não ganhei. Porque eu estudei, comprei livros, fiz cursos, viajei, faço pesquisas em bibliotecas e museus do mundo e tenho um grande investimento para ter o conhecimento e a sabedoria para transmitir isso. Então, óbvio que eu também tenho o retorno disso financeiro. Então, essa ligação entre dinheiro e não devia cobrar, isso é uma questão, uma doutrina religiosa de alguma religião por aí. Não é o de fato em si, porque é um serviço que você dá às pessoas, você orienta as pessoas, você coloca a ela novos caminhos, novas perspectivas, como um psicólogo, como um médico, como qualquer pessoa que contribui com o seu serviço. Mas uma questão que deve ser deixada bem clara é que quando a pessoa, às vezes ela coloca, é de grátis. A minha internet é de grátis. É de grátis aonde? O seu site é de grátis? Aonde que ele é de grátis? O Facebook é grátis? Não é não. Se você parar para pensar, ali é um veículo para que você veja publicidades. E mesmo que você ache mesmo que tudo isso é grátis, desconfie. Desconfie do que é grátis. Não existe nada grátis no mundo. Nada, nada. Toda oferta existe um objetivo por trás. Toda a palestra gratuita tem um objetivo por trás. É que você conheça o trabalho, que você se interesse por aquele assunto, que você possa participar de um curso. Então você tem conhecimento, sim, um conhecimento parcial. Então é um modo também de você verificar o porquê que também às vezes é bom grátis, porque você pode verificar se você gosta ou não daquela situação. Então tem o objetivo às vezes de ofertar a questão grátis, a palestra ou a página de um livro, qualquer situação, para ver se você também se interessa ou se você se adapta àquele sistema ou àquele assunto. Porque nem tudo pode agradar. Às vezes você pode estar interessado, eu tento aprender tarô, e de repente você vai numa palestra de tarô, que é grátis, mas você não se interessa. Então, também é um modo de você não gastar um dinheiro desnecessário. Então tem um lado bom do gratuito. Porém, tudo que é grátis tem um objetivo. É vender algo, é disponibilizar algo, é fazer se você se interessa por algum produto ou por algo que esteja sendo oferecido. Então é uma troca, porque você paga por um conhecimento, você paga por um tempo, você paga por um serviço, você paga por conhecimento. Se você quer um livro, você vai ter que pagar por conhecimento. Mas tem tudo grátis na rede. Você vai pegar um vídeo grátis na rede, o assunto não é muito bem desenvolvido, às vezes são pessoas que não têm um conhecimento, falam o que pensam. Às vezes você pega um livro na rede, ele só tem uma parte do livro, não tem o livro inteiro, é de grátis, mas você vai ter que comprar outra parte. Então, não existe nada grátis, porque tudo na vida é a questão financeira, é a questão da troca. E pode ser escambo também. Às vezes tem casos que a pessoa não tem dinheiro, de repente num curso, mas ela tem, de repente, olha, eu tenho livros ou eu vendo maçãs, eu te dou uma dúzia de maçã e você me dá o curso. Sim, às vezes é possível fazer escambos. Então, tudo na vida é uma troca. E essa energia do dinheiro, essa energia da troca, ela é muito importante, porque também nós falamos de gratidão. Pagar algo também é gratidão. Falar bem de alguém também é gratidão. Porque se você só quer retirar as coisas dos outros sem pagar nada, isso é ingratidão. Se você só quer conhecimento sem dar nada em troca, você só quer absorver o conhecimento do outro para você utilizar, para você ganhar dinheiro, isso é ingratidão. Isso é falta de espiritualidade, isso é falta de amor, isso é falta de respeito. Então, se você quer ter conhecimento para você desenvolver uma área profissional, seja ela qual for, você tem que pagar um profissional, porque também um dia você vai querer ser pago. Pense nisso. A prosperidade, ela está intimamente ligada ao seu estado, ao seu espírito, ao seu ser, à sua criatividade. Aquilo que você pode oferecer
diferente daquilo que é comum a você. Reestruturar, fazer uma reengenharia do seu pensamento, do seu conhecimento, para que você possa objetivar a prosperidade. A prosperidade está ligada à criatividade. Crise. Quando nós estamos em crise, seja ela financeira, seja ela econômica, do país ou da sua própria vida ou família, é importante que você pare e comece a pensar na criatividade. O que eu posso desenvolver? Aonde eu posso melhorar? O que eu tenho feito de errado? Porque se você tem uma fórmula que não está dando certo, se você está trabalhando em algo que não está desenvolvendo a sua vida, você deve parar e pensar em replanejar. A pessoa pode ter, por exemplo, um trabalho que ela não goste e ela não vai ser próspera nunca. Mesmo em tempo de não crise, ela não vai ser próspera. Então a importância é que ela comece a fazer um curso paralelo, estude alguma coisa diferente para que ela busque essa prosperidade, mesmo em tempo de não crises. Agora, em tempo de crises, ela tem que pegar todo o conhecimento dela e desenvolver criatividade. Não há outra saída. É importante que ela encontre novos meios de falar, novos meios de passar o seu conhecimento, ou novos meios de trabalho. Vamos supor, ela faz bolos e naquele momento de crise todo mundo parou de comprar o bolo porque era talvez grande ou caro, começa a fazer bolos menores, criativos, começa a fazer outras decorações, ofereça outro trabalho, vá para outro canal de marketing. Então, o importante é que na crise nós utilizemos a nossa criatividade. O que eu mais posso dizer sobre o meu trabalho e o tarô? Que o importante na vida é estudarmos, não importa o que. Nós temos que ter uma mente ativa, o corpo tem que estar ativo, buscar sempre novidades, buscar sempre ampliar cada vez mais o conhecimento. Não é porque eu sei tarô que eu não vou ler um livro novo de tarô que possa ter sido escrito. Não é porque eu escrevo livros de tarô, não quer dizer que eu nunca mais vá ler um livro de alguém. Eu adoro ler, adoro aprender. Existem coisas novas, inclusive, surgindo com o tarô. Ultimamente tive a notícia de constelações com o tarô, uma área dentro da psicologia que foi para a astrologia, agora está um tarô e eu não conheço. Então sempre existem coisas novas para aprendermos, novas áreas, e é isso que eu aconselho vocês. Estudem, continuem lendo meus livros, outros livros, façam os meus cursos dentro da academia virtual online www.tarotista.com.br. Façam cursos em outros sites, leiam outros livros, façam cursos com outros professores e no final tire suas próprias conclusões. Porque assim já dizia Buda. Ouça todos os mestres, leia todos os livros. Não acredite em nenhum. Siga a sua intuição. Beijos. Até mais.